Boa noite a todos. Antes de iniciar nossa segunda live, projeto Cinema, Educação e Psicologia, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos reitores da Universidade de São Paulo, os professores Varran Pian e Antônio Carlos Hernandes, pela ideia de criar um escritório de acolhimento ao estudante, e ao pró-reitor de graduação, professor Edmundo Xadá Baracá, por acolher o escritório de saúde mental na pró-reitoria de graduação, onde trabalhamos na orientação e prevenção, fazendo investigações clínicas e rodas de conversas nas unidades, e aproximando a universidade da sociedade com estas lives. Valorizamos o diálogo interdisciplinar, principalmente por meio da arte, da educação e da psicologia. Hoje temos como convidados a cineasta e psicóloga Cibele Amaral, de Brasília, o psicólogo Jorge Antônio Monteiro Lima, escritor, cronista, músico e fundador do Instituto Olhos da Alma Sã, em Goiânia, e a atriz Maria Paula. Meus agradecimentos ao produtor Patrick De Jong, com quem dialogaremos na terceira live, a ocorrer no dia 9 de dezembro, às 19 horas. E terá também a presença da atriz Cristiana Oliveira e da atriz Carolina Monterrosa, protagonista do filme Por que Você Não Chora?, que abriu o Festival Competitivo de Gramado no dia 18 de setembro de 2020, no Canal Brasil, exposição única. Lembro que nossa primeira live se encontra no YouTube e foi ao ar no dia 30 de setembro de 2020. Muitos perguntam quando o filme será apresentado novamente. O filme foi selecionado para exibição do Festival de Gramado, mas dada a pandemia e fechamento dos cinemas, não há ainda previsão de quando realmente ocorrerá a estreia. Temos a presença da Maria Paula respondendo em vídeo a duas perguntas. E agradeço sua gentileza em estar conosco dessa forma, pois teve um contratempo que não permitiu que esteja ao vivo hoje. Uma das perguntas será feita pela professora Ana Luísa Colagrossi, com quem celebro pela parceria. Ela também fará um importante agradecimento. Então, a pergunta que eu fiz para Maria Paula foi a seguinte: você estudou psicologia e trabalha na televisão com... Como foi interpretar a psicanalista da Bárbara, paciente que tinha transtorno borderline Ai, e que também alegria! estava em tratamento psicossocial e acompanhamento terapêutico, em um filme cujo sofrimento e dor chamam a atenção? O filme, como expressão artística, toca em muitos pontos importantes da psicanálise, psiquiatria e psicologia. Como pensa a situação da Jéssica, que não tinha tempo para fazer terapia e talvez não tivesse dinheiro para tanto? Como poder cuidar de quem cuida nessas questões? Vamos agora, então, ao vídeo. Que honra falar para os estudantes da USP. Olha, estudante de psicologia, para mim, é o povo mais top do mundo. Não só porque eu me reconheço muito em vocês, porque eu também já passei por isso. Eu sou formada em psicologia também, eu fiz mestrado em desenvolvimento humano e saúde em Brasília, na UNB. Mas também porque eu acho que é um trabalho que é mais do que uma profissão, é uma missão. É algo tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. As pessoas estão tão desequilibradas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão isoladas, as pessoas de todos os níveis sociais, de todas as idades, todo mundo está passando por um desafio nesse momento. E os profissionais da psique humana são as pessoas que mais podem ajudar a fazer com que um momento como esse seja minimamente melhorado, né? Minimamente tolerado, porque realmente está difícil para todo mundo. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente ao convite da USP
para me dar essa oportunidade de falar como atriz e como psicóloga. É um prazer estar aqui. O André S., professor, me fez uma pergunta, né, sobre os cuidados, né? A minha personagem, a Marta, ela está cuidando da personagem da Bárbara, que é uma personagem que está vivendo uma situação bem complicada na vida dela, e ela tem um diagnóstico de borderline. Então ele pergunta para mim como é viver isso, né? Então, para mim, é uma interface entre a ficção e a realidade. Eu tenho esse treinamento desde muito cedo, entrei na faculdade com 16 anos. Então, eu já estou quase fazendo 50. Então, eu estou há muitos anos nesse universo pesquisando, e eu também sempre fiz psicanálise, eu sempre fui analisada. O meu psicanalista, inclusive, é de São Paulo, Dr. Jacob Pinheiro Goldberg. O filho dele, o Leonardo Goldberg, também formado aí pela USP, é assim, totalmente do departamento de vocês. Quando eu falei que ia fazer essa live, ele falou, eu conheço todo mundo. Então, é um universo, o de vocês, que eu me sinto acolhida também e me sinto pertencendo a esse universo. Então, André S., é um prazer poder responder a sua pergunta. A minha personagem, ela estava ali vivendo um desafio muito grande, né? E é tão complicado, né, esse tema, porque a saúde mental, ela é algo absolutamente fundamental para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm muito discernimento para falar sobre isso. Muita gente trata uma pessoa que está com um problema, uma doença mental, como se fosse uma pessoa, sabe assim, um fracassado, um perdedor. E não é nada disso. E no filme mostra muito bem isso, né? O quanto qualquer um de nós está sujeito a momentos de desespero, momentos onde a nossa o nosso equilíbrio fica em xeque e a gente pode perdê-lo. E nesse caso do filme é também esse tema importantíssimo, que é cuidar dos cuidadores. Os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras são pessoas que cuidam da sociedade toda. E é extremamente importante cuidar dessas pessoas, que além de ter os seus próprios desafios, os seus próprios problemas e limitações e dificuldades, ainda estão sobrecarregados pela responsabilidade de dar conta, de apoiar os seus pacientes, os seus clientes. Então, é um tema extremamente importante. Eu fico muito feliz que um filme feito com tanta sensibilidade, a Cibele, ela teve um cuidado, não só dentro do set, mas antes também, na preparação. Então, foi uma coisa muito bem elaborada. Todo o processo foi muito profundo, foi muito bem conduzido pela nossa diretora Cibele, que também está aqui hoje. E todos os envolvidos estavam nesse clima de cuidado, né, para com as atrizes, para com o texto, para com o tema em si. E Bárbara Paz, que é essa gênia fazendo a personagem central, que foi assim incrível trabalhar com a Bárbara num tema tão difícil, né? E num desafio para mim, porque também eu sempre fiz comédia. Então, para mim, estar ali fazendo um papel como esse foi um grande desafio. Um desafio bom, claro, com muito frio na barriga, com muito medo de, nossa, querendo que aquilo ficasse bom demais, sem saber como é que ia dar. E agora muito feliz em ver o resultado e vendo a repercussão gigante que está tendo pelo país todo, e principalmente dentro dos centros de estudo, dentro dos departamentos de psicologia das universidades. Então, é assim, uma vitória dupla da ficção e da vida real. Obrigada, André. Muito bom.
Vocês me ouvem bem? Eu tirei o fone para poder ter um melhor som aí. Parece que no YouTube não saiu muito bom, mas vamos lá. Cibele, seja bem-vinda. Jorge também. Está conosco Elison Santos, Ana Luísa, Erika Colombo. Gostaríamos de ouvir vocês. Vamos começar a conversar agora. Infelizmente, não dá para continuar o bate-papo com a Maria Paula, né, dessa forma, mas sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Adorei ouvir Maria Paula agora. Opa. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me escutando? Sim. Estamos indo bem. Ok. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre essa questão de quem cuida, né? Quem cuida é algo que o filme trouxe com uma sensibilidade muito grande, né? Trouxe isso, entre muitas coisas, à tona, né, para o diálogo. Então, eu sei aí que o Jorge Monteiro trabalhou, né, toda a experiência que ele tem no Instituto Olhos da Alma Sã, em Goiânia, né, e gostaríamos de saber de vocês, como foram os bastidores, né, em relação a essa situação da importância de quem cuida. No caso, a protagonista, né, era uma estagiária de psicologia e tinha uma equipe em volta dela, né. Queríamos ouvir vocês aí para saber o que vocês pensaram, como que vocês refletiram, esses bastidores, essa situação. Eu começo? Pode ser, Cibele, eu complemento. Pode ser, Cibele. Tá. Então, eu estou muito feliz que o Jorge está aqui com a gente, né? Porque ele tem um papel muito importante nesse filme, que não foi exatamente na filmagem ou no roteiro, mas foi num momento que é crucial para o diretor, né? E para quem trabalha com audiovisual, que é um momento decisivo, quando você fecha o filme. Porque quando a gente escreve o roteiro, é o primeiro nascimento ali daquela obra. Quando você filma, é o segundo. Você ainda muda muita coisa, mexe muito. Mas quando você edita e você diz assim, pronto, o filme está acabado, esse aqui é o filme, é o terceiro momento, né, criativo e decisivo e de mudança ou não mudança do filme. Então, nesse momento, quando eu estava com um filme que, para mim, estava fechado, eu tinha já uma parceria com o Jorge, porque ele tinha visitado o set de filmagem, e foi uma história muito curiosa, que depois ele pode contar para vocês. E a gente se conheceu ali, e depois a gente foi... Eu fiz uma participação no projeto que ele tem chamado Pela Vida, que é um projeto também muito bonito, e ele pode também contar. Num outro momento ainda, ele me convidou para participar de um ciclo de debates sobre a prevenção ao suicídio. E ali eu encontrei diversos professores, professoras que trabalham nessa área, encontrei o pessoal também do CVV, e a gente já começou esse debate, e eu falei, bom, a pessoa para quem eu preciso mostrar esse filme, nesse momento, é o Jorge e o pessoal que trabalha lá com ele no Instituto. Eu quero mostrar o filme. O meu som está baixo?
Não, Ou tá tá ok? perfeito. Tá. Ok. Então, eu preciso mostrar para saber o que que as pessoas que trabalham, né, nessa área vão pensar desse filme, né? Vão me atirar pedra, vão me dizer que está tudo errado. Obviamente, assim, que eu acreditava que não, porque eu tinha sido muito responsável com o tema, mas a gente pode se enganar também, né? A gente pode, às vezes, não ter o domínio, o conhecimento, a habilidade que a gente acha que tem para tratar de um assunto, então é bom falar com especialistas. E eu fiz essa apresentação lá no Instituto e foi maravilhosa. Então, a partir daí, o Jorge ele fez uma previsão de muito sucesso para o filme no meio da psi, né? No meio da psicologia, da saúde mental, dos cuidadores em geral. E essa previsão do Jorge foi realmente muito acertada, muito certeira, porque desde a exibição ali no dia 18 de setembro, a gente tem conversado praticamente toda semana com diversas instituições, o pessoal do acompanhamento terapêutico, né, que é retratado no filme, tem conversado muito, ficaram encantados de se verem num filme. Não é uma coisa muito comum, né? E então, assim, foi foi um grande momento, um daqueles momentos que a gente não esquece, né? Tanto a visita do Jorge ao set, quanto a exibição lá no Instituto Olhos da Alma Sã. E espero que a gente ainda possa colaborar muito. A gente agora está, inclusive, pensando num novo projeto, que eu espero muito que a gente consiga realizar. E, enfim, e espero também que a gente possa trocar mais ideias aqui com vocês também, com esse núcleo aqui da USP, que tem sido também um grande parceiro já desse filme, desse trabalho. Então, eu estou aqui à disposição para a gente colaborar também com outras ideias, né? O audiovisual está, de minha parte, está aí à disposição para a gente falar de temas relevantes para a nossa sociedade. Muito legal, Sibeli, muito obrigado, viu? É muito importante esse filme, né? Você mesmo falou o quanto tem gerado discussão, né, na área da psicologia. Ele traz questões muito importantes, né? Eu me lembro que você tinha comentado, né, na primeira live ou em outras que eu assisti também, né, que você estava terminando a sua formação, mas eu tenho certeza que foi um diálogo de muitos para poderem chegar numa versão tão interessante, importante e real, né, e muito real. E isso nos tocou profundamente. Eu acho que dá para conversar muita coisa. Mas vamos ouvir o Jorge Monteiro. Gostaríamos de te ouvir. Maravilha. Boa noite a todos. Uma grande satisfação estar nessa casa, num núcleo que eu falo que ele tem a minha alma, porque eu, desde que eu fui para a psicologia, eu sou apaixonado pela saúde mental. Para quem não conhece o nosso trabalho, eu vou pedir licença para vocês, meio minuto aqui, só para apresentar o Instituto, né? O Instituto é uma clínica, é uma ONG, sem fins econômicos. Nós prestamos atendimento, principalmente a comunidades carentes, é um trabalho social,
Hoje nós temos 317 membros, entre psicólogos já formados e estagiários. Nós agregamos aí vários cursos de pós-graduação. Temos 35 supervisores de renome nacional. E nós estamos encostando aí esse ano, por enquanto, nós estamos aí com estimativa de desenvolver 60 mil atendimentos esse ano. Tá? Então, nós temos trabalhado dioturnamente, principalmente dentro dessa área que é o núcleo de vocês, saúde mental. Né? A nossa abordagem básica é a psicologia analítica, que é o Gustavo Jung. E vocês nessa casa têm uma excelente professora dessa área, né, que deve estar nos assistindo, a professora Laura Vilares de Freitas, né, que inclusive vai estar num simpósio em janeiro que nós vamos estar efetivando. Né? E para mim, André, né, eu falo que esse filme ele foi eu tinha uma amiga participando, né, desse trabalho, né, a Juliana, né, que foi quem me apresentou a Cibele. Eu estava fazendo um curso em Brasília, ela falou, vem aqui no set. Né? Eu fui encontrar com a Juliana, tomar uma cervejinha com ela, né? E quando eu me vejo, eu estou no meio de um filme que fala sobre saúde mental, né? Eu que trabalho com isso diuturnamente, né? Inclusive, sou um dos coordenadores regionais aqui da campanha do Setembro Amarelo. A gente lida diariamente com casos de suicídio, depressão, todos os dias, né? A gente tem lidado com situações extremas, né? Essa semana estamos acolhendo a família de um dos advogados que foi assassinado brutalmente aqui na região. Então, a gente lida com casos muito pesados, né? Que acho que a nossa área tem muito disso, né? A área de saúde mental ela não é brincadeira, né? Ela é uma área difícil, ela é uma área tensa. E aproveitando a questão que o André tinha trazido, né? O que eu fiquei muito feliz com o filme quando assisti a primeira vez, que eu falei, é isso. Ele trata de uma forma muito delicada e sutil da importância de um tema que acho que nós, principalmente vocês que estão aí na formação de futuros profissionais, né, na área acadêmica principalmente, de alertar para um consenso que existiu na história de todas as abordagens, que é a importância do terapeuta se cuidar. Se tem um dos poucos temas que a gente fala que foi unanimidade na história da psicanálise entre Freud, Reich, Melanie Klein, Jung, Moreno no psicodrama, a turma da Gestalt, foi exatamente esse. Você quer virar terapeuta? Vai fazer sua terapia, vai fazer análise. Esse equilíbrio ele é vital na nossa profissão. Aqui no nosso instituto, né, a gente exige isso dos estudantes, né? E como nós temos o programa integrado, né, de atendimento, se estudante que vem, por exemplo, estudar conosco, né, no instituto, em alguma pós-graduação, não tenho dinheiro para fazer terapia, então vai pela clínica social, mas faça. Cuida da sua alma, cuida da sua vida, porque na nossa prática, a gente lida com esse efeito que aparece no filme, que é a pressão que os pacientes nos trazem. Né? Eu acho que a Cibele foi muito feliz, né? Junto com a Carol, quando eles estavam criando os personagens, porque de um jeito muito sensível, mas muito intenso, elas conseguiram transpor isso para a tela. Né? O drama, né, do acadêmico de psicologia, quando ele pega uma batata quente com um paciente esquizofrênico, um bipolar em surto, um borderline, né, num caso mais grave, de repente fala, se vira, a gente brinca aqui no Instituto que se vira nos 50, né? Você tem 50 minutos para salvar uma vida. Você tem uma consulta ali, o reloginho fechou a porta, o reloginho está batendo, e aí? Como é que está a sua técnica para poder acolher essa pessoa em uma situação de desespero? Né? Você está preparado de verdade para poder fazer isso? Você tem essa estrutura, você tem esse arcabouço teórico, você tem esse preparo interior para poder lidar com outro em sofrimento? Que acho que isso, professor André, é o drama de todo mundo que está na área de saúde mental, né? É o drama que eu vivo todos os dias, né? Tem dia que você pega casos assim que você fala, meu pai do céu, né? Como é que eu posso estar lidando com isso, né? A viúva de uma pessoa que foi recém-assassinada, né? Que fala claramente, eu perdi todo o meu chão, né? A vida não está existindo mais a partir desse fato trágico, né?
Então, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu fiquei muito tocado. E eu falei, Sibeli, esse filme vai ser uma coisa... Na hora que ele vier para fora, ele vai virar um grande filme para discussão acadêmica na área da psicologia. Exatamente porque ele pega nesse ponto que eu acho que é vital para todos, sabe? Eu acho que a gente só pode reconhecer, enquanto abordagem, uma teoria que preconiza o campo teórico, o aprofundamento teórico de uma teoria, né? A condição de supervisão, né? Onde esse estudante tem sempre alguém com muito mais experiência que ele para poder fazer esse trabalho de orientação, e a terapia individual, né, que é fundamental. A gente acabou de ouvir a Maria Paula falando disso, né? E detalhe, né, ela está atuando como atriz e faz terapia o tempo todo, né? E eu, particularmente, fico muito chocado quando eu encontro professores de psicologia que falam, eu nunca fiz terapia, né? Ou colegas, né, que falam, desestimulando alunos a não fazer terapia, né? Então, eu acho isso até complicado, né? E eu fiquei muito impressionado com o talento da Sibeli, principalmente nesse ponto, que acho que é um ponto nevrálgico na nossa atualidade sobre a saúde mental. É verdade, Jorge. Eu agradeço muito tudo isso que você tem colocado. Você toca em pontos importantíssimos, né? Como esse, por exemplo, olha, se não tem dinheiro para procurar um tratamento particular, vai pela clínica social. Temos universidades públicas, temos universidades privadas que têm as clínicas psicológicas, lugares de formação em acompanhamento terapêutico. Então, eu entendo muito bem o que você fala, porque a nossa equipe também lida diariamente, o ano todo, né, com essas situações onde você falou uma coisa muito importante, salvar vidas, né? Às vezes, um acolhimento, um diálogo, né, realmente pode ser fundamental para a pessoa que está ali procurando. E tanto aqui no escritório de saúde mental, onde nós temos pessoas formadas, uma equipe de 20 pessoas, né, fazendo acolhimento online durante a pandemia, e quando é presencial, a gente chega a ter um número maior, 40, 50 pessoas, mas temos também o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que tem feito muitos acolhimentos e participado, né, ativamente da formação das pessoas. Então, eu entendo o que você diz, realmente precisamos nos cuidar, seja com terapia, análise, do ponto de vista psiquiátrico, acabar com os estigmas, tanto do ponto de vista do entorno que nós temos, né? Família, amigos, práticas esportivas, poder ter uma boa alimentação, né? Poder estar com pessoas que a gente se sente bem. Muito obrigado, Jorge, foi muito bom ouvi-lo, e vamos continuar a nossa conversa. Queremos voltar a ouvi-lo também, Sibeli, mas eu vou passar a palavra para a Ana Luísa, porque ela tem a pergunta também para a Maria Paula e um agradecimento importante. Ana Luísa? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Bruna Rangel por todo o apoio durante esse processo de organização da live. Ela foi, assim, incrível. Então, Bruna, muito obrigada. E para a Maria Paula, a minha pergunta para ela é que, nesse sentido, a personagem dela como psicanalista no filme Por Que Você Não Chora, permitiu unir universos distintos, né, da Maria Paula, tanto como atriz, comediante, psicóloga. Bom, atualmente ela é fundadora, né, da ONG Uma Gota de Oceano, embaixadora da Paz, embaixadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, e ela está escrevendo um livro sobre inteligências, que também representa essa grande sensibilidade humana. E recentemente ela voltou a estudar. Então, Maria Paula, nesse cenário atual, que mensagem você poderia deixar para os jovens com toda essa experiência que você traz?
Então, professora Ana Luísa, você falou tantas coisas incríveis, né? Me apresentou assim, pesquisou, né, pelo que eu tenho feito e falou do meu trabalho como psicóloga, do meu trabalho como embaixadora da paz, como embaixadora dos bancos de leite humano. E para mim é uma trajetória, né? Eu estou desde muito cedo trabalhando muito para que essa trajetória fosse consistente, para que eu pudesse contribuir não só como uma pessoa pública, né, como uma celebridade. O trabalho no Cacete do Planeta foi maravilhoso e eu adoro e dou muito valor, porque o humor ele é importantíssimo. Mas à medida em que eu fui amadurecendo, que eu fui tendo oportunidade de ampliar a minha atuação, eu não hesitei em me dedicar muito para poder fazer. Vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto é difícil se formar, o quanto é difícil fazer um mestrado. Assim, exige muito da gente e a gente faz o que a gente acredita. Então, você me pediu para eu dar um recado aí para os jovens que estão estudando e que estão começando. Meu recado é o seguinte: nessa vida, nada acontece por acaso. A gente tem que se dedicar muito para a gente conseguir ter o sucesso que a gente merece ter, mas a gente precisa se entregar de verdade. Então, eu acho que o conselho que eu posso dar para vocês é o que eu fiz e que na minha vida, no meu caso, deu certo, que é acordar cedo todo dia, pegar firme, sabe, não ter medo, entrar nos livros e mergulhar ali, estudar, e depois, como atriz também, subir no palco e ter coragem de me expor na frente das câmeras, sabe, apostar, ter coragem de procurar novos papéis, de sair da zona de conforto, de encarar temas difíceis, de fazer com que a sociedade possa se repensar, refletir sobre o que cada um está fazendo, que níveis de comprometimento a gente está tendo com a vida. Tem muita gente aí despreocupada, como se a vida é um grande presente e a gente precisa fazer valer esse presente. A gente precisa saber aproveitar cada oportunidade que a gente tem. Então, a dica que eu dou é: não fica aí achando que, sabe, que não tem importância, não minimize as oportunidades que você tem. Aproveita. Vamos elevar o nível do jogo, vamos nivelar por cima, sabe? Vamos ser bem coerente com o que a gente acredita, com o que a gente quer, com o país que a gente quer criar. Vamos fazer valer. Então, sabe, cada momento que você puder fazer uma escolha, pensa bem na escolha que você vai fazer. Pensa bem na repercussão que ela vai ter no coletivo. Pensa bem nas consequências que isso vai ter na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua comunidade. E aí, voltando ao tema do filme e ao tema da universidade de vocês, que é a psicologia, lembrar que a gente precisa acolher uns aos outros, nos acolher constantemente, porque é muito complicada a situação que esse planeta está vivendo. As pessoas estavam numa correria, e essa pandemia, eu acho que teve uma coisa favorável, que foi mostrar para as pessoas que precisa dar uma desacelerada. A gente está tendo milhões de metáforas nesse sentido. Até a metáfora de você ter que usar a máscara, né? Você, na hora de respirar, você tem que respirar com calma, senão hiperventila ali, a máscara começa a perder, o oxigênio não entra, você fica ali sufocado no seu próprio gás carbônico. Então vamos usar as metáforas que a vida está oferecendo para a gente. Vamos diminuir um pouco a velocidade, para que a gente possa ter mais discernimento, para que a gente possa fazer escolhas mais consistentes, para que a gente possa construir um mundo melhor, na base, sabe, do apoio, da criação de redes de apoio. E é isso o que os psicólogos fazem o tempo todo. Eu sou de uma comunidade de psicólogos, psicólogas, e a gente está o tempo todo se ajudando também, a gente está o tempo todo
apoiando umas às outras. E isso a gente vê não só nos psicólogos, as pessoas todas nesse momento. Imagina os adolescentes em casa, isolados. Imagina como está sendo difícil para todo mundo esse momento. Imagina o quanto a gente tem que se superar, o quanto as pessoas têm crises e surtos. É difícil para todo mundo. As mães não sabem o que fazer, os pais não sabem o que fazer, as pessoas estão muito sensibilizadas, está tudo muito à flor da pele, e é muito difícil para todo mundo. Então, cada vez mais, tira o chapéu, paga o pau mesmo para psicólogo, porque é uma classe que faz um trabalho essencial, tanto quanto a classe dos artistas, que também faz um trabalho essencial. E é isso que está acontecendo aqui hoje, é a interface desses dois universos. O cinema a favor da vida real, a vida real a favor do cinema. Eu fico emocionada de falar, porque é realmente bonito isso que está acontecendo. Obrigada pela chance de estar aqui com vocês. Beijo! Que lindo, né? A Maria Paula tem uma capacidade imensa de conexão. Em poucos minutos, ela trouxe temas essenciais como coragem, né? Novos papéis, sair da zona de conforto, redes de apoio, a escolha, o coletivo, acolher, desacelerar, construir um mundo melhor. A gente queria muito agradecer a tua participação. Muito obrigado também, Maria Paula. E eu queria aproveitar o gancho, né, e perguntar para a Cibele, porque a Maria Paula, ela falou com tanto dinamismo, com tanta vitalidade, né, típico dela, e questões muito sérias. Ela deu um recado para os jovens. E a Cibele, não sei se pensou nisso, mas ela trouxe a questão do jovem em formação. Da mesma forma como o Jorge falou, né, são jovens que estão em contato não só com o sofrimento, mas um transtorno, né, que levam muitas vezes pessoas a terem que ter uma ajuda psicossocial, né, em centros de atenção psicossocial, em ONGs, como aqui o Jorge dirige, né, e é uma entrega de verdade, né, como a Maria Paula falou, a coragem em se expor, e ela fala dessa questão da desaceleração, e eu penso na aceleração digital que a gente está vivendo. No entanto, quando as pessoas estão nesse tipo de sofrimento, né, muitas nem entram em contato com essa questão digital. Né? Mas eu queria ouvir vocês, porque realmente a Cibele foi muito feliz em trazer essa questão para a gente debater na sociedade em relação à formação do jovem e que o Jorge lida diariamente também. Eu achei muito lindo também ouvir Maria Paula falando, né? E ela é muito generosa. A participação dela no filme foi algo muito bonito, muito interessante, assim. E a forma como ela abraçou também o assunto, né? Todas elas, a Elisa Lucinda, a Bárbara, a Carol, a Maria Paula, a Priscila Camargo, elas se encantaram com esse tema. E a questão do jovem em formação, eu tive uma experiência, eu acho que talvez eu já tenha falado isso aqui na outra live, mas eu vou falar novamente. Eu tive uma experiência linda, eu tenho muito orgulho dos meus colegas de faculdade, porque muitos deles eram a primeira geração da família que estava na faculdade. E muita luta para estar naquela faculdade. A grande maioria estudava e trabalhava. A grande maioria também estava se deparando com temas completamente novos, né? Então, foi um processo de pessoas
desabrochando intelectualmente, é lindíssimo. E eu, como já era minha segunda faculdade e já era, né, já estava bastante envolvida com o meio intelectual, artístico, então, assim, claro, e eu também já vinha de um estudo autodidata de psicologia. Claro que teve um monte de novidade para mim, muita novidade, mas talvez não tanto quanto para muitos dos meus colegas. Então, eu tenho mesmo muito orgulho. E esse filme foi também uma homenagem a essa minha turma, né? Uma turma que teve que ter uma paciência enorme comigo, porque eu mudei, sabe? Eu estou bastante mudada, inclusive a faculdade me mudou muito, a minha formação em análise bioenergética me mudou muito, a minha turma também da formação na análise bioenergética também teve que ter muita paciência comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito. Eu estou tentando achar a palavra, mas assim, primeiro que muito presente, né? Uma oralidade muito grande, uma necessidade de falar muito, que hoje está muito, muito mais tranquila, mas então, assim, eu tinha aquela necessidade de perguntar, de falar, de me envolver com a aula, né? E às vezes eu acho que eu tirava um pouco o fôlego da turma, mas, por outro lado, também inspirei muita gente muito tímida a ocupar esse espaço, né? E foi muito interessante ver como que essa química, né, foi funcionando e foi uma experiência linda a minha formação em psicologia. Tudo isso para responder essa pergunta sobre a formação. Eu acho que eu coloquei um pouco dessa minha história ali no filme, sabe? Nem que tenha sido de uma forma inconsciente, mas eu acho que não, eu acho que conscientemente mesmo tem muitas pitadas ali dessa história da minha formação em psicologia. Não sei se respondi, mas falei um monte. Sim, está ótimo. Jorge, gostaríamos de te ouvir. Sim, eu acho interessante porque eu falo que eu estou com 51 anos de idade, já fiz mestrado, já fiz tanta coisa nessa vida, né? Eu nunca parei de dar informação, né? Eu falo que acho que eu vou morrer como eterno estudante, né? Porque a gente não para, né, professores? A gente não. A área da saúde, a área de saúde mental, a área da psicologia, eu falo, né, você pode até não estar estudando efetivamente com um curso, né? Mas de repente chega um paciente com uma síndrome que você nunca viu mais gorda na sua vida. Prazer, né? E aí lá vai a gente ter que correr, varar a noite, estudar e descobrir. Mas aí o que está escrito na literatura sobre a patologia, na prática o paciente não vive quase nada daquilo, né? Que acho que é um dilema que acontece demais na saúde mental. E eu particularmente eu falo que eu peço muito aos jovens, né, que estão querendo ir para a área de saúde, em qualquer curso, para a área de ajuda, mantenha viva a força da sua curiosidade. Né? Tem uma alma curiosa, que acho que a base do nosso trabalho, nós somos detetives da alma humana. Né? Então, esse poder investigativo está na inerência do nosso trabalho. Né? Todo o nosso trabalho ele tem um quesinho de curiosidade, de interação, de troca. Logicamente que o arcabouço teórico depois ele vem costurando isso, né? Que aí vão surgindo as formas de interpretar, de analisar, de das devolutivas. Mas eu sinto muito que o jovem de hoje,
né? Ele tem um pouco de... ele é curioso, mas ele tem medo de expor a curiosidade que ele tem, né? Então, a gente sofre um pouco disso, né? E muito embora eu, particularmente, inclusive, esse é o tema do nosso simpósio que nós vamos desenvolver em janeiro, né? Nós estamos na era da transformação, né? A gente até batizou o simpósio de o fim dos tempos, né? Então, eu acho que está tudo muito novo e, ao mesmo tempo, nós somos muito resistentes a qualquer forma de mudança e transformação. Por exemplo, na área de educação, da gente utilizar a tecnologia, né? Eu vi vários colegas professores praticamente em surto, né? Porque falam, meu Deus, tem um computador na minha frente, né? E agora, né? Que você tem que... Sabe? Eu acho que são coisas que, no final, Isso mesmo. né, a gente começa, de repente, a descobrir que dá para dar aula numa boa, dá para ter interação, dá para trocar, dá para fazer. E, pessoal, para quem não me conhece, eu sou deficiente visual. Você imagina que, de repente, o que é um cego como eu ter que ir aqui no Instituto fazer live, né? Aí eu falava, cara, eu olho para onde, né? Como é que tá? Sabe, aquela coisa superando, né? Aquela coisa de tirar. Eu acho que a Maria Paula falou muito bem disso, né? A Cibele falou disso, acho que todo mundo está vivendo isso. Eu acho que a bendita pandemia, porque ela está nos tirando todos de uma grande zona de conforto. Ela é doída, ela maltrata, ela mata, mas acho que daqui, quando a gente passar por tudo isso, a gente olhar para trás e falar, nossa, né, que mudança histórica, né, onde a gente tem que aprender a utilizar a tecnologia do jeito positivo. Eu tenho visto isso com os meus pacientes, né? As pessoas repensando a qualidade de vida. Eu estava escutando uma aluna, né, falando, ela faz o curso de biologia, ela falou, Jorge, eu gastava 3 horas dentro do carro para ir voltar da faculdade. Ela falou, estou amando o ensino remoto, né? Ela está fazendo ensino remoto, né? Falou, poxa, eu tenho tempo para o meu cachorro, eu tenho tempo para descansar um pouco mais. Eu tenho tempo para ler o artigo que o professor me pedia, que eu acabava enrolando o professor, né? E eu não tinha esse tempo. Então, no frigir dos ovos, eu acho que a gente está tendo muitas perdas, estamos tendo muitas limitações, né? Eu, nas horas de folga, sou músico, estou morrendo de saudade de tocar, sabe? Mas a gente também está tendo ganhos, estamos tendo adaptações significativas. E acho que o filme também retrata um pouco disso, que é o pecado, né? Que isso é vivido por uma das personagens do caso a Jéssica, que é interpretado pela Carol, que é o risco da pessoa se fechar e se acomodar e travar na vida. Que acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque, inclusive, eu posso falar isso com tranquilidade, até com o coordenador, um dos coordenadores aqui do Setembro Amarelo, né? Como quem está na lida na área de saúde mental. Muitos pacientes graves que vão tentar o suicídio não são os pacientes mais extrovertidos que vão para a festa, que falam, né? Normalmente é o calado, é o fechado, é o que está numa introversão mais pesada, é o que não consegue se expressar e colocar as coisas para fora. E acho que o filme retrata também muito bem isso, né? Que era um dos medos da Cibele até, né? Foi quando ela me procurou do filme virar um gatilho com relação a casos de suicídio, como tem vários outros que acabam o filme levando e conduzindo as pessoas a cometerem suicídio, né? A Cibele soube conduzir isso também com maestria, né? Parabéns, Cibele, né? Pela sensibilidade, né? Que acho que a somatória da artista com a psicóloga deu muito certo, né? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que aprender a se abrir, dialogar, manter uma certa socialização, fazer as pazes com a tecnologia. Eu acho que a juventude pode nos ensinar, inclusive nós que somos mais velhos, a lidar melhor com a tecnologia, utilizando a tecnologia sem ser escravo dela. Eu acho que é esse o caminho que a gente vai ter nessa fase agora de transformação. Que o mundo não vai ser mais o mesmo, ele já não é mais o mesmo, né? Nós estamos vivendo essa era de transformação. E acho que, inclusive, foi por isso que a turma resolveu fazer até um simpósio sobre isso, né? Para discutir Harari, discutir Bauman, discutir a psicologia, né? Porque isso hoje é vital. Nós somos esse ser em transformação.
As nossas eleições estão mostrando isso, a eleição americana está mostrando isso, a geopolítica mundial está mostrando isso. E nós temos que nos adaptar. E quem de nós está com essa capacidade de se adaptar a esse mundo em mudança, né? É verdade, Jorge. Coisas muito profundas, né, que você traz, a gente tem discutido muito na universidade também, né, com filósofos, com sociólogos, né, essa cultura ocidental, como a conhecemos, talvez, na formação de todos aqui, temos idades muito próximas, né, é realmente importantíssimo poder ter essa capacidade de se adaptar e aproveitar, né, os aspectos bons, né, que essa pandemia também nos traz. E você fala algo importante, de ter essa alma curiosa, que o jovem tem essa alma curiosa. Eu digo também interessada pelo outro, né, mas para poder estar interessado pelo outro, alguém tem que se interessar por ele. Isso é muito importante, né, o que o Jorge está falando, né, dos introvertidos, vamos dizer assim, as pessoas que procuram o escritório de saúde mental, aqui da USP, do Instituto de Psicologia, eles querem falar, e eles nem sabem para quem eles vão falar, eles querem se expressar, eles querem ser compreendidos de forma diferente, que às vezes nem na própria casa, com a própria família ou amigos, eles conseguem. Então, muito obrigado. Vocês trazem situações para a gente pensar que só quem está realmente atuando na saúde mental, como o Jorge, como a Cibele, que tem esse veio artístico, né, da cineasta, que também é psicóloga, que também é um ser humano que sofre e que está rodeada de pessoas tão interessantes, e também, graças a Cibele, a gente está tendo essa possibilidade de refletir. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colaborador, Elison Santos. Ele vai trazer uma mensagem aí interessante para todos nós. Olá, boa noite novamente a todos vocês. Cibele, prazer revê-la. Jorge, prazer conhecê-lo e escutá-los, né? Aos colegas aí do escritório. Um orgulho fazer parte dessa iniciativa do escritório tão importante, né, de fazer isso que a Maria Paula falava, né, esse encontro, promover esse encontro da arte com o mundo real, com a psicologia, com a educação, e me chama muito a atenção em algo que vocês três foram falando, não é, a Maria Paula falando desse nivelar por alto, né, no sentido do olhar do jovem, nós precisamos acreditar na vida, e como que nós, no atendimento dos jovens, percebemos muitas vezes essa angústia que o Andrés acaba também de dizer, e essa busca por esse sentido, por esse prazer da vida, não é? E que muitas vezes os jovens não encontram isso no mundo e por isso, né, por diversas situações, diversas causas, entram num processo de adoecimento psíquico. A experiência que o Jorge traz e dessa superação também pessoal, né, criando um instituto, né, os olhos da alma e atendendo tantas pessoas. E uma coisa que você, Cibele, falou da sua experiência como aluna de psicologia, dessa necessidade de falar, não é? E eu acredito que o jovem precisa falar, precisa encontrar esse lugar onde ele possa falar e ser ouvido, principalmente, e a arte é um lugar assim, né? Eu fiquei imaginando, né, você contando esse processo que você faz e você ali tentando encontrar esse espaço para falar na faculdade e agora você produzindo um falar tão sofisticado, que é um filme no cinema, né? Então, essa sofisticação da arte. Não sei se talvez a gente poderia dizer de níveis de arte, né, em que
num primeiro momento, o tímido consegue falar algo, né, de uma forma artística, né, o simples fato de conseguir transmitir seria ali um nível primário da arte, e um nível superior, que seria toda essa elaboração de não apenas conseguir falar, mas de transmitir algo. E é dentro disso que eu gostaria de refletir aqui com vocês, de apresentar para vocês dois, Jorge e Cibele, uma citação do psiquiatra Viktor Frankl, que ele propõe uma reflexão sobre essa ética da arte e do cinema de um modo especial. Frankl diz o seguinte: seria de se desejar que os responsáveis pela produção de filmes estivessem conscientes de que cada metro de película rodada representa uma intervenção na psicologia coletiva. Ninguém pretende se simplificar para si mesmo ou se convença de que produções contemporâneas de filmes e de livros não passem de meros sintomas, sendo apenas indicadores de doença da época. Precisamos cuidar para que o cinema, o livro, o jornal e a radiodifusão, em suma, toda a mídia direcionada ao consumo das massas, deixe de ser simplesmente indício de doença, quando deve ser instrumento de saúde. Bom, vendo a preocupação de vocês na produção desse filme, eu gostaria que vocês comentassem um pouco essa citação. Nossa, é perfeito. Depois eu quero me aprofundar, porque até me emocionei. Hoje é um dia assim bastante significativo para todas as mulheres desse país, né? A gente teve essa questão aí da Mariana Ferrer, né? E hoje eu participei de um grupo de mulheres cineastas na Mostra de São Paulo, e tivemos falas muito marcantes da Marisa Leão, que é uma grande produtora de audiovisual, e da Sara Silveira, que é uma grandíssima também produtora de audiovisual. E é exatamente isso. Nós, mulheres do audiovisual, né, demos uma grande acordada do Me Too para cá. E a gente tem percebido que o audiovisual ele é um espelho da vida, e um espelho assim, né, de duas mãos, né? Porque tanto ele retrata a vida, como ele é um modelo para a vida. Então, esse modelo, a gente não quer mais que seja um modelo de uma mulher sendo sempre humilhada, estuprada, assassinada, né? Assim, isso está muito presente no audiovisual, muito. Ah, mas é porque a vida é assim, tudo bem, mas a gente não quer mais mostrar isso. Mesmo que a vida seja assim, não é isso que a gente quer mostrar, não dessa forma. Então, a gente tem que ressignificar, e por isso temos visto muitas produções vindas, né, dos Estados Unidos, da Europa, mas também aqui do Brasil, já colocando a situação da mulher de uma forma completamente diferente. E esse meu filme também faz parte, né? É o primeiro filme meu que fala da situação que a mulher brasileira enfrenta, né? Então, assim, é uma mulher oprimida, uma mulher que às vezes tem que criar os filhos sozinha, é uma mulher que as questões dela não interessam. Então, né, a Bárbara, quando está ali oprimida naquele tribunal, né, ela precisou de se encher de coragem para e desistiu. E aí, só no segundo momento, ela já tendo passado por um processo terapêutico mais intenso, que ela teve a capacidade de enfrentar aquele tribunal. Então, é exatamente isso. A gente
como produtores, fazedores, diretores, roteiristas de audiovisual, a gente tem uma grande responsabilidade, né? E antes dessa fala, a gente estava falando sobre uma questão que também me toca muito, que é o seguinte: é muito lindo quando a gente vê pessoas que são perseverantes, resilientes, né, que estão sempre ali mobilizadas, mas tem pessoas que não são assim, né? E que tem que e essas pessoas elas precisam passar por um grande processo para continuar fazendo o que elas gostam de fazer, o que elas sabem fazer. E eu sei que pode ser que tenha alguém aqui ouvindo a gente que, assim como eu, também não é essa pessoa. Eu sou uma pessoa assim que, se eu encontro uma pedra na minha frente, eu não dou a volta, eu fico ali dando murro na pedra, eu não sei o que fazer quando eu encontro obstáculos. Então, assim, hoje eu já sei, né? Mas eu sofria muito com isso. Eu sofria quando as coisas não saíam como eu queria, quando tinha um obstáculo, quando nem tudo dava certo, quando alguma coisa era difícil. Então, eu precisei aprender a lidar com os obstáculos sem desistir do meu percurso. Então, é uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês, que a gente, quando não é assim, dá para a gente trabalhar isso, né? E conseguir um resultado melhor, né? Que é o meu caso. Então, eu me considero hoje uma pessoa muito mais perseverante, uma pessoa que não fica mais ali parada, batendo naquela pedra. Opa, peraí, deixa eu ver se dá para dar uma volta, deixa eu ver se alguém me ajuda a sair daqui. Então, acho que é uma coisa também bacana de dizer, porque surgiu a partir do que a gente estava conversando aqui. Então, fica essa mensagem. Muito bom. Érica, você quer comentar? Uhum. Sibeli, gostei muito dessa sua fala, em que você trouxe nessa questão do que a gente quer mostrar na mídia, com o cinema, com as linguagens artísticas em geral. E até queria retomar um pouquinho do que o Jorge falou, um pouco sobre a questão do suicídio. Ele comentou, né, de como você até pediu ajuda dele para pensar naquela cena final, né? E a gente que trabalha com suicídio sabe o quanto que é importante ter esse cuidado, né? Apesar de ser uma responsabilidade nossa falar sobre essa questão, né? Divulgar as informações de forma correta, o quanto que muitas vezes ainda aparece de forma sensacionalista na mídia, né? Assim como esse caso que a gente está vendo agora, né? Sobre estupro e as questões feministas está sendo super sensacionalista, e o quanto que o suicídio também já não foi tratado dessa forma, né? Então eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, como é que foi fazer esse trabalho para chegar naquele resultado final que mostra o suicídio, mas de uma forma tão delicada quanto aparece no filme, né? Tão sensível e nem um pouco sensacionalista. Eu queria também que o Jorge falasse um pouco sobre isso, mas eu vou falar antes. Uma das grandes surpresas, né, na faculdade foi o estágio, né, atender muitas pessoas com ideação suicida. É algo assim para o qual os professores preparam a gente, as professoras preparam a gente, mas a gente nunca está preparado, né? E o que mais me surpreendia era como existia um grande alívio em poder falar sobre, porque o senso comum não quer falar disso,
né? Então, você não pode falar sobre ideação suicida com um amigo, você não pode falar com um parente, você não pode falar com ninguém que não seja um terapeuta, né? Ou um cuidador, ou alguém preparado para ouvir. Então, eu reuni muitas histórias, muitos relatos, muitas experiências, claro, fiquei querendo falar sobre, né? E também passei por experiências com familiares que só depois também de ter feito a faculdade eu pude realmente ouvir, né? Então tem um pedaço do filme que é uma conversa que eu tive com uma pessoa da minha família, né? Então, assim, poder ouvir de verdade, né? E até a pessoa entender que sim, é uma possibilidade, né? É um direito, ou não sei, eu não sei como me expressar adequadamente, mas tirar esse tabu, né? Então, isso eu queria trazer para o filme, porque por mais lindo que seja aquele filme Nasce uma Estrela, né? É lindo o filme, mas olha, a pessoa se suicida e fazem uma festa, e tem uma grande comemoração, e ela se torna muito importante porque ela cometeu suicídio. Acho que isso é uma coisa, glamorizar um ato que é um sofrimento extremo e que é o fim de uma vida, não tem uma outra, né, assim, realidade assim para adorar, para a gente glamorizar, né? Não, aquela vida acabou. Então, isso eu não queria fazer uma comemoração, uma festa, uma grande, né? Então, eu queria passar a sensação mesmo que acaba com aquela gota e vai acabando e some e não fica nada. Era isso que eu queria passar, né? Com muito respeito pela trajetória da personagem, né? Muito respeito mesmo, mas assim mostrando que não, o mundo não ia mudar porque ela tinha cometido esse cometido, porque ela tinha feito o que ela fez, né? O gesto. Então, enfim, eu acho que eu consegui passar, né? Pelo feedback todo que eu estou tendo. E aí queria ver também se Jorge quer falar sobre. É interessante, pessoal, assim, dois temas que a gente está falando, aliás, três, né, que foram levantados, né? A importância daquilo que a gente tanto escuta e estimula nossos alunos, chamado escuta, né? O tanto que as pessoas estão querendo falar, estão precisando falar, mas faltam pessoas de verdade querendo, né, ou tendo essa capacidade, que eu acho que ela tem que ser treinada de escuta, né? Hoje eu falo isso, inclusive, que a gente tem aqui, nós somos uma ONG que funciona como uma clínica escola, e eu falo que isso hoje é um dos trabalhos mais difíceis, inclusive de quem é professor de qualquer área terapêutica, né? Porque a pessoa chega tão cheia de conteúdo, de teoria, que ela esquece de escutar o outro, né? E a gente vê os erros médicos acontecendo, os erros da psicologia acontecendo, porque não tem escuta, né? Como é que você escuta um paciente em 3 minutos, né? Que chegou no seu consultório, no ambulatório, né? De uma paciente esses dias que estava reclamando disso. Ela foi no médico e falou: não volto mais nesse cara. Eu falei: por quê? Porque eu pisei na sala e já estava com a receita pronta, ele me escutou. Ele bateu carinho, ele, sabe? Se eu perguntasse para ele qual que é meu nome mesmo, eu não ia saber responder. Então, e é um problema hoje da nossa mercantilização da área de saúde, né? É um problema grave. E cadê a escuta, né? É um ponto, né? Eu estou muito feliz com o que eu estou vendo no mundo, que acho que a sociedade demorou para acordar e começar a reagir. E acho que as pessoas estão começando a ganhar vozes e vozes, inclusive para bater de frente com o judiciário,
Eu curti demais, Cibele, é o que eu vi de todos os times de futebol, exceção do Santos, fazerem menções de repúdio com relação ao caso da menina lá de Santa Catarina. Aí, cara, de repente você vê que o gigante levanta e a galera começa a ter voz, né, em contrapartida, exigindo os direitos, né? E vamos colocar promotor, juiz na berlinda, e repassa a foto do cara que aprontou, né, para todo mundo ver a carinha de quem que é, para ele morrer de vergonha o resto da vida dele, para nunca mais fazer isso. Eu tenho gostado demais desse movimento das ações populares. Que aí não interessa se o cara é amigo do Roberto Marinho, se ele é parente do sei lá quem, se ele é sobrinho de Deus. Agora ele tem que andar na rua e falar, ó. E é complicado isso aí, porque a sociedade, quando condena alguém, né, acho que é muito pior que qualquer condenação da justiça, né? Porque a pessoa nunca mais vai ter sossego o resto da vida dela. Né? Eu acho que o terceiro ponto, a Cibele, no filme, eu gostei demais quando eu comecei a me aproximar do filme. Cibele foi genial no tema de 2 pontos que eu acho que quem assistiu percebeu isso. Eu falei para a Cibele que um dos meus professores, professor Rubens Braganich, que é um dos grandes analistas aí de São Paulo, quem assistiu o filme, né, não foi só ele, eu falei, eu vi vários, né, eu falei, Jorge, eu não consegui dormir depois que assisti o filme. Que é um filme que cutuca a nossa alma, ele mexe, ele, sabe, você fica... Nós que somos profissionais, eu fiquei impactado, né? Eu falei, cara, o que é isso? Né? Uma sensibilidade, uma gentileza de conseguir retratar a realidade do que a gente vive sem estereotipar. Eu gosto, né, até como professor de psicologia também, né, a gente sempre procura filmes para mostrar para os alunos, né, para traçar certas questões, né, mas a gente sempre esbarra com o problema da estereotipia, né? É muito caricato, né? É muito, que nem a Cibele falou, né? E porque você não chora, a gente não sente isso. A gente vê que é muito próximo da realidade. Até que os relatos de quem assistiu o filme, todo mundo fala muito disso. Fala, fiquei muito tocado, mexeu. Né? É a realidade do profissional que está lá em formação e que vai lidando com as dificuldades, né, de lidar com situações extremas. Né? É a realidade de todo mundo que é acadêmico, que a gente é duro e tem que fazer 10, 15 empregos, fazer bico, né? Ser garçom, né? Se virar para poder ter dinheiro para pagar os estudos, né? Que ninguém... É difícil, né? Para quem é acadêmico. Acho que a Cibele foi retratando a vida como ela é, né? As dificuldades sem essa coisa estereotipada. Eu acho que se eu particularmente sou fã do filme, até sou suspeito que eu estou envolvido, né, no filme, mas essa delicadeza a gente não vê em outros filmes, né? A gente não consegue perceber o abraçar da arte à realidade, vamos falar assim, vamos falar de um tema real sem gerar uma estereotipia, né? Para poder, inclusive, dar força para essa realidade ser discutida. Eu acho que, inclusive, eu falo da função social que esse filme vai ter, inclusive nas próximas campanhas de Setembro Amarelo, né? Que é outra questão que acho que vem, que ele vai trazer essa questão de poder discutir também o suicídio de frente, e inclusive com embasamento para quem é da área. Isso mesmo, Jorge. E você toca uma questão importante da realidade, né, de quem está em formação, e até na sua primeira fala, é o que você falou, nós estamos sempre em formação. E nessa formação tem essas pedras que aparecem no caminho, como a Cibele falou. Eu penso nessa questão da morte em vida, nas dificuldades, mas quando essas pessoas encontram pessoas que conseguiram superar obstáculos, é como uma mão que ajuda a outra, é a mão da solidariedade. E partindo para o último momento de encontro maravilhoso, eu vou pedir para a Érica passar uma pequena cena muito importante aí do filme.
Por favor, Érica. Não está entrando, Érica? Não, nós estamos com problemas técnicos aqui. Eu vou ver se eu consigo resolver em um minutinho. Tá bom. Enquanto a Érica está colocando, eu gostaria de fazer uma pergunta que, no caso, para vocês, como é que está sendo essa oportunidade de ter momentos como esse, de conversa em departamentos de psicologia, em universidades, e essa interação com jovens? Ai, amei essa pergunta. Está sendo maravilhoso. Eu tinha um sonho que esse filme pudesse gerar esse debate com a academia, com a sociedade, com as pessoas que foram retratadas no filme, e ele está gerando, mesmo antes de ser lançado, né? E aqui o pessoal está meio tímido, acho que a maioria não deve ter visto o filme, não estão fazendo muitas perguntas, mas a gente costuma receber muitas perguntas, muitos comentários, também no Facebook, no Instagram, foram muitas participações espontâneas e lindíssimas. Também aconteceu assim do filme gerar uma procura até para mim como psicóloga, mas infelizmente eu não atendo, eu só atendo como voluntária, né, pessoas de baixa renda. Então eu não, porque o cinema me toma muito tempo, então eu acabei fazendo assim, focando a minha atividade como psicóloga para essa área, né, como voluntária. Então, mas foi muito interessante isso, que ver assim a força que o audiovisual tem, a força que um filme tem para gerar esse debate, abrir essa janela para se falar com a sociedade. Isso, inclusive, teve uma repercussão muito legal no meu meio, né, do audiovisual. Assim, as pessoas ficaram muito felizes. É muito feliz quando é uma ocasião muito feliz quando isso acontece com um filme. Não são todos, mas tem alguns filmes que conseguem extrapolar né, a cena audiovisual e gerar o debate, e isso está acontecendo com esse filme, então é maravilhoso. Eu espero que continue. E, professora Ana, o filme nem foi lançado ainda. Você imagina na hora que ele tiver com todo mundo assistindo, né? O que não vai virar, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a Érica conseguiu resolver. Será que a gente pode? Sim, a gente vai Obrigada. poder ter uma palhinha, pelo menos, agora. Obrigada, Sibeli. Continua Obrigada, errando. Jorge. Errando. Sabe, parece que tudo que eu fiz até agora é errado, porque eu acabo destruindo tudo, sempre. Sempre. Eu não aguento mais esse meu jeito. Não aguento mais. Tem que aprender a superar isso. Tem que aprender a superar. Essa palavra me preocupa, sabe, Bárbara? Porque a gente não supera quem a gente é. E superar não é a palavra, eu sei disso, mas... Eu sei que você sabe, mas preste atenção. Essa palavra tem um significado que tem a ver com ficar por cima, passar por cima. Ai, que saco tudo isso. Não posso superar, mas tem que aprender a lidar.
Não aguento mais. É. Não aguento mais, é sempre a mesma coisa, sempre. É o que a gente faz, viu, Bárbara? É. Não é você que tem que lidar com essas merdas todas. Ah, mas eu lido com a minha merda. Essa minha merda é bem pior que a sua. Bem pior. Tem mais uma coisa que eu queria discutir com você. É uma novidade, sabe? Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Você conhece acompanhamento terapêutico? Pra psicótico, né? Nem sempre. Você tá querendo que eu faça tratamento, é isso? Se você quiser. Não, peraí, Marta, não tô entendendo. Isso aí é pra psicótico. Você tá achando que eu tô em surto, é isso? Que isso? Claro que não. Não, falo que você tá achando que eu tô Bárbara, surtada. Não é nada disso. Eu não consigo imaginar como uma estagiária vai fazer parte da minha vida agora. Eu não consigo entender. Não vai dar conta de você? Já me conheço. Perfeito. Eu gostei muito do momento que ela sai do divã e senta na frente da analista, né? E a Cibele conseguiu retratar bem essa coisa do como o jovem, mesmo não tendo conhecimento, né, como o Jorge falou, se tiver essa sensibilidade de escuta, de compreender, de curiosidade em relação ao outro, isso transforma o outro. Isso provoca uma mudança. Mesmo jovem, né, que não tem, às vezes, ainda bem, né, Jorge, as teorias ali atrás, como que para defender ele daquele inusitado que é uma relação humana. E como é bonito poder fazer clínica, como é bonito ver a Cibele falando, olha, eu faço uma atividade voluntária quando posso, né? Porque a clínica, o encontro humano com as pessoas, nos trazem sempre uma novidade. Nunca é igual, jamais. E nós, como terapeutas, como profissionais da área da saúde, percebemos isso. E com o cinema, né, com esse filme que Cibele fez, a gente tem a possibilidade de avançar ainda mais na questão do acompanhamento terapêutico, que não é só para psicóticos, né, que é para qualquer pessoa. E eu sempre falei, quando eu cheguei a dar aulas em disciplinas que eu criei, né, sobre acompanhamento terapêutico, né, que o acompanhante terapêutico não é um subalterno de outros profissionais da área da saúde. O que ele pode propor de vivência nesse acompanhar lado a lado pode ser algo que inaugura uma experiência, né, nova e que vai ser importantíssima para aquele que está sendo acompanhado. E a Cibele colocou isso, né, a própria Jéssica, né, a estagiária em psicologia, quantas Jéssicas nós vemos por aí, que se sentem não sendo pessoas interessantes, mas dentro da biografia dela, como o Jorge falou, dentro daquelas pessoas que não se expressam, tem muita vida. Tem uma vida que é um universo. Então, sabe, são tantos detalhes que eu deixo até de falar, porque o importante aqui é mais ouvir vocês, para poder fazer um diálogo. Mas, olha, parabéns, viu? Que cena. É muito lindo, Andrés, isso que você disse. Eu tenho eu acabei de perceber aqui agora como eu amo essa personagem, sabe, da Jéssica. E ela é muito real. E existem realmente muitas Jéssicas. E eu acho que o filme traz para vocês, né, tudo isso que vocês relataram por causa desse amor mesmo que eu tenho por essa personagem, né? Pessoas às vezes invisíveis, mas cheias de histórias, de biografia, né? Quanta coisa, que riqueza que às vezes a gente não consegue enxergar. Eu gosto muito dela.
Muito bom, pessoal. Olha, eu acho que a gente está chegando já no nosso tempo. Eu tenho certeza que se a gente continuasse, teríamos muita coisa a falar. Mas eu gostaria de passar para cada um de vocês, para que possam deixar a última mensagem. E lembrando que nós teremos, né, em novembro, um novo encontro a partir desse filme maravilhoso que a Cibele, né, pôde presentear a sociedade brasileira. E, rapidamente, uma coisa que eu queria falar, eu tive dando aula, no final do mês passado, agora na Colômbia, e eu me surpreendi de ter contato com 25 jovens universitários e que me falaram que na Colômbia eles não falam sobre suicídio. Eles não tocam sobre isso na universidade, né? E aqui nós vemos não só na universidade, a ONG que o Jorge trabalha, os centros de atenção psicossocial, as redes, né, que a gente tem de norte a sul do Brasil, isso tem sido realmente muito dialogado, debatido, mas é impressionante ver como em outros países ainda é um tabu. E mesmo no nosso, mas eu acho que a gente tem falado muito. Quando a gente começa a dialogar com os outros, a gente percebe. Então, eu deixo a cada um falar as últimas palavras e agradecer Cibele, Jorge, pela disponibilidade, Ana Luísa, Érica e Ellison. Eu termino a minha fala por aqui. Muito obrigado. Bom, eu começo, então. Eu queria agradecer, claro, a oportunidade que vocês estão me dando de ter, antes de mais nada, essa nossa conversa aqui. É muito rica, foi muito rica da outra vez também. Eu espero um dia a gente poder se encontrar ao vivo, vai ser um grande prazer. Então, antes de mais nada, obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui conversando. E obrigada pela oportunidade também de essa conversa se estender a todos aqueles que estão nos vendo e que vão nos ver, porque ela fica gravada, né? Então, todos que estão vendo depois também. A questão, esse tabu que envolve, né, o suicídio é algo muito estranho, porque é quase um pensamento mágico, né? Se não falarmos sobre isso, isso não vai acontecer. É pensamento mágico, né? É surreal, não é assim. Não é porque não falamos que não vai acontecer, pelo contrário, se falarmos, temos alguma chance de prevenir, né, de prevenção. Então, queria fazer aqui também um agradecimento ao Jorge e ao belo trabalho que ele faz com o projeto Pela Vida. Ele realmente se dedica muito a essa causa da prevenção ao suicídio. Então, quero fazer um agradecimento. Agradecer esse núcleo da saúde mental aqui da universidade, porque a gente sabe também que os estudantes sofrem muito, às vezes, calados, e eles precisam muito de vocês. E é isso, vou fazer a palavra circular, porque já falei muito. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Peço desculpa, gente. Como eu sou deficiente visual, não estou vendo a reação do rostinho de vocês, né? Mas também quero agradecer à USP, né? A esse trabalho magnífico. Pela primeira vez estou aqui com vocês, né? Podem contar com o nosso trabalho. Tem circulado várias universidades já, não só falando do filme, mas só para vocês entenderem, no ano passado, 2019, nós fizemos 48 ações, praticamente pegando quase todas as universidades aqui do Centro-Oeste, falando do suicídio, falando de prevenção.
né? A campanha pela vida teve uma questão muito interessante, que eu desconheço outra campanha que tenha feito isso no Brasil. Nós juntamos 96 artistas e bandas para discutir suicídio. Fizemos 17 festivais de artes e música. Tá? Então, de Amado Batista, a Matanza, passando por Sepultura, né? Todo mundo parando, falando, né? Cantores populares, muita gente abraçando, né? Kleber Albuquerque, Paulinho Mosca, gente falando, poxa, a gente tem que discutir isso na sociedade. Então, eu falo muito, professor, embora a gente ainda tenha preconceito, a gente tem que olhar também que nós estamos semeando uma transformação social na área de saúde mental. Né? As gerações que nos sucederam, a pessoa tinha vergonha de falar, eu tenho depressão, eu preciso me tratar, eu preciso de um psiquiatra. Né? As pessoas tinham muita vergonha, até hoje a gente vê isso, né? Pessoas acima de 50 anos com muito preconceito, com dificuldade. E, paulatinamente, eu tenho visto a sociedade quebrando isso. E um dos motos, inclusive da Organização Mundial de Saúde, ter criado o Setembro Amarelo foi esse. Foi de abrir um espaço na sociedade para a gente discutir essa epidemia que, infelizmente, está matando. Inclusive, a gente teve dados aí horrorosos do aumento vertiginoso de casos de crianças, adolescentes se mutilando. Esse ano a nossa campanha, infelizmente, foi toda virtual, a gente não teve o corpo a corpo. Começamos algumas ações no início do ano, mas, infelizmente, não tivemos como fazer os festivais de artes, porque acho que esse ano a gente ia botar para quebrar de verdade, né? Inclusive com grandes nomes da MPB puxando a campanha, né? Mas tudo tem a hora certa também, né? Não foi pela música, vamos pelo cinema e a coisa está tudo certa, né? Me coloco à disposição, né? Todo o trabalho do nosso instituto, à disposição de vocês, dessa casa magnífica, que acho que é um dos maiores centros de formação universitária do nosso país, né? O que a gente puder colaborar, falo não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe, que graças a Deus, né? Nós temos uma missão, gente, salvar vidas. A gente não quer placa de agradecimento, a gente não quer nada, sabe? Tem vida. Do teu lado aí tem alguém que está sofrendo. E a gente pode fazer alguma coisa para resgatar essa pessoa, sabe? Né? E a gente fica aqui com orgulho, com vaidade, com eu sou melhor, que eu tenho título disso, eu tenho título daquilo. E você vai levar seus títulos para o caixão, pelo amor de Deus, né? A gente tem um trabalho importante, né? Eu admiro muito esses espaços, sempre me coloco à disposição para estar falando nesse espaço, e, sobretudo, a gente tem que cumprir nossa missão. Vamos salvar vidas, vamos ajudar quem está precisando. A gente está numa sociedade em desespero, o mundo está em desespero, muito polarizado, muito doído, muito machucado, né? Muita gritaria, muita... Vamos dar espaço para a alma se manifestar. É isso que a gente preconiza. Quero novamente agradecer a todos vocês, né? Agradecer a Cibele por esse trabalho magnífico. Obrigado, gente. Bom, nós que agradecemos, não é, a vocês, é sempre uma alegria, um prazer, uma riqueza muito grande. Jorge, você perguntou das nossas faces, né, das nossas feições, estamos alegres, felizes de ouvi-lo falar, né? Então, muito obrigado mesmo, muito inspirador as suas palavras. E gostaria só, então, de dizer que esse espaço, né, Cibele, Jorge, é um espaço que nós estamos aqui pensando constantemente nesses jovens, né, os estudantes da USP, mas os estudantes do Brasil inteiro, os jovens, né, que enfrentam todas essas questões, essas dificuldades, o trabalho acadêmico, né, o trabalho de pesquisa, o trabalho dessa ponte, desse espaço, é para esse pessoal, né? E que maravilha vocês também estarem produzindo obras artísticas, cinematográficas, também pensando nessas pessoas. Muito obrigado, gente. Olha, nós tivemos muitos comentários positivos no chat, foi um sucesso mais uma vez, e eu queria aproveitar para lembrar a todos que
Essa live e também a live anterior vão ficar disponíveis no canal do YouTube do escritório e também na página do Facebook do Escritório de Saúde Mental da USP. Muito obrigada, Cibele e Jorge, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria agradecer pela generosidade de vocês, Cibele, Jorge, Maria Paula, e agradecer pela generosidade mais uma vez de você, e é como um pouco do que o Ellison trouxe, da gente poder estar construindo pontes, né, de aproximar esse tema, de aproximar a arte e trazer essa discussão para dentro da universidade. Então, muito obrigada, e eu gostaria também de agradecer a Luciana Delfini por todo o apoio que ela deu nesse processo. Eu vi que ela fez aqui um comentário muito bonito sobre a fala do Jorge, então obrigada, e espero poder encontrar todos vocês no dia 4 de dezembro, quando a gente vai ter o nosso próximo encontro com a Carolina, também com a Cristiana e com quem é o último participante? Eu com o Patrick também. Então, muito obrigada. Patrick. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Jorge, Cibele, Ellison, Érica, Ana Luísa. Estamos juntos, manteremos contato. Sim, sim. E Sempre. vocês... Estamos juntos.